meus irmãos, paz e prosperidade, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma aula com o nosso irmão evangelista Fábio, aqui da nossa igreja. Todo mundo já conhece ele, todo mundo já me conhece também. Hoje nós vamos para a lição de número 7, que é... O meu coração ao dele. Então, como de praxe, né? Você possa aí deixar seu comentário durante o vídeo, sua dúvida. Curte esse vídeo também para nos ajudar, mande para alguém e vamos dar início à nossa aula. Glória a Deus. Então, boa tarde, eu vou estar lendo, ou boa noite, no momento que você estiver vendo esse vídeo. Eu vou começar com um texto que está para memorizar, que é: Meu filho, teme o seu coração. Está em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, parte A. E a leitura que a gente vai utilizar hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 8, que na minha Bíblia está escrito dessa forma, é a King James. Está dizendo assim: Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. A expressão bem-aventurado quer dizer ter alguém feliz ou alguém mais do que feliz. Decidir estar limpo de coração é como apertarmos o botão de limpeza que nos coloca numa posição de felicidade e alegria de viver. O nosso coração é uma espécie de termostato para a vida. Se o nosso coração estiver bom, a nossa vida será boa. Mas se o nosso coração estiver amargurado, a nossa vida será amargurada. A nossa vida se adequará à condição do nosso coração. Certo? E a condição do nosso coração, geralmente, a gente pode pensar nela física ou na parte mental, na parte da mente. Se o nosso coração está ruim, não precisa nem se explicar. Sim. Fisicamente, você não consegue correr, você não consegue jogar bola, você não consegue fazer nada se o coração estiver ruim. Ele pode gerar doenças, se eu não me engano, AVC no cérebro, cardiorrespiratória e assim por diante. Se o coração parou, o negócio já era. Para de mandar sangue pro corpo, fica ruim o negócio. Se o coração estiver bom, aí você vê os melhores atletas que nós temos, pessoas vivendo bem, tranquila e de boa, porque fisicamente o coração das pessoas está cuidado, ela averigou para que o coração estivesse bom o tempo todo, comeu bem, bebeu coisas boas. E tem gente que fala que até a parte mental da pessoa também ajuda na parte física do coração. Então, se eu estou bem mentalmente, meu coração também fica bom. E tem a parte mental, né? A Bíblia geralmente utiliza falar do coração muitas vezes para tratar do sentimento, para tratar das intenções, das decisões, dos pensamentos, das vontades que nós temos, né? Então a gente pode ligar o coração com a alma, mesmo sendo diferente, ali em seus aspectos, né? Sim. O coração decide, a alma sente e assim por diante. Então nós temos essas condição do coração física e a mental. Então, se eu trato bem meu coração, eu consigo decidir bem. Eu tenho boas intenções, eu tenho bons pensamentos, eu tenho boas vontades. Se eu não trato, minhas vontades são ruins, meus sentimentos são ruins, minhas decisões acabam sendo ruins também. Minhas intenções são piores ainda. Então, a gente vê pessoas ruins, tem pessoas boas, porque elas não conseguiram cuidar bem do seu coração, não trataram bem o seu coração. Na parte 1, fala o coração do homem. O coração é a parte do seu homem interior, onde estão os seus valores, que são as fontes dos seus pensamentos, sentimentos e de onde se produzem palavras e ações. Devemos cuidar do nosso coração, porque ele produzirá palavras que podem contaminar a nossa vida. É o nosso coração que Deus vai falar, é do coração que emana a vida. Quando Deus pede que analisemos o nosso coração, é porque Ele quer acelerar coisas na nossa vida, nos levar a um novo nível de glória, nos levar a uma nova estação. Já viu aquela frase? Provavelmente você nunca deve ter falado, porque homem não fala esse tipo de frase, mas mulher geralmente fala. Quando alguém chega na nossa casa, a gente fala, não repara na bagunça? Sim. E às vezes não tá bagunçado, mas a gente não quer que a visita repare. Sim. A diferença
gigantesca de Deus para os seres humanos é que Deus, antes de vir morar na nossa casa, ele já mostra que a nossa casa está bagunçada. A gente... Então não tem como a gente falar para ele, Senhor, não repara na bagunça. Ele já reparou, ele já falou, limpa para que eu possa habitar dentro. Né? Da mesma forma que ele é uma visita que quer fazer morada. Então ele quer primeiro que a casa seja limpa e depois ele vai te auxiliar para que você continue mantendo essa limpeza. Então, essa frase, não repara na bagunça, não serve para Deus. Não existe no mundo espiritual. Você pode falar para as pessoas. Mas para Deus, não repara no meu caráter, não repara na minha moral, não repara nas coisas que eu falo. E para as pessoas pode fazer sentido. Mas para Deus não faz sentido de forma alguma. A gente tem que se tratar para que ele possa habitar no nosso coração. Então, Deus é a visita que deseja fazer morada na gente. Na parte 1 diz, o diabo é interessado em nosso coração. O coração é o que regula a nossa vida. Se nosso coração está em paz, nossa vida está em paz. No coração está o bombear da vida, e é por isso que o Senhor nos convida a protegê-lo. Se protegemos a fonte, iremos usufruir de coisas grandes em Deus, e o que podemos desfrutar de Deus depende daquilo que sai do nosso coração. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados, ele em grego, quando Jesus está ali no monte, trazendo as bem-aventuranças para o povo, quando ele cita essa palavra, né, e está escrito aqui na palavra em grego, ela é descrita como Macários. Macários significa recebedores privilegiados do favor divino. Então é uma alegria totalmente diferente. Quando ele fala bem-aventurado, é uma alegria que vem do interior, diferente do que da alegria do mundo. É totalmente diferente. Eu sei que tem muitas pessoas que estão vendo isso já sentiu uma alegria que ela não pode explicar. Eu já senti, você já sentiu. Sim. As pessoas, a maioria que estão na casa do Senhor, já sentiram essa alegria, que é uma alegria que não tem como expressar ela, não tem como falar sobre ela. E tem gente que nunca sentiu. Mas bem-aventurado aquele que é limpo do coração. Quando ele tem um coração limpo, ele é satisfeito em tudo. Se acontece alguma coisa ruim com ele, ele olha e fala assim, pô. Ele tira algo bom disso ainda. Exato, ele aprende alguma coisa com aquilo. Então, é uma pessoa privilegiada do reino. É uma pessoa que recebeu favor divino. O coração dela está limpo e glória a Deus. Precisamos ver Deus nas nossas vidas. Família, finanças, relacionamentos, mas a maneira que vemos a Deus é mantendo o nosso coração limpo, protegido de ofensa, amargura, ódio, falta de perdão. Precisamos ouvir a voz de Deus, ouvi-lo falar em nosso coração. O Senhor não quer uma formalidade ou aparência, mas um coração que o adore em sinceridade. 1.2 Corações endurecidos. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Marcos 8,17. Jesus estava dizendo que os discípulos estavam com o coração endurecido. Eram pessoas que estavam com Jesus e juntamente com ele operavam grandes milagres, mas ainda estavam com o coração endurecido. Não compreendiam o que Deus estava fazendo. É possível ser nascido de novo, receber um novo coração e ainda assim perder o coração ao longo do processo e encontrar-se endurecido e incapaz de perceber o que Deus está fazendo. Então é impossível a gente endurecer o nosso coração novamente, sujar novamente a casa, porque antes de Deus vir, nós jogamos fora a sujeira, limpamos. Ele habita, Jesus habita, o Espírito Santo habita dentro de nós. Só que é possível isso, a gente endurecer aquele coração novo que ele nos deu. É possível sujar a casa de novo. E a revista ela vai tratar exatamente disso. Quando o nosso coração endurecido, perdemos sentidos espirituais. Não sentimos, não percebemos e facilmente caímos no engano. Um coração endurecido não observa a atuação de Deus, não tem alegria, a fé não flui e fica conformado. Quando está conformado, entra em uma fase de cegueira espiritual e não consegue reter a bênção porque nele não existe a atuação divina. E aí vai falar sobre conformidade de novo, exatamente como na última lição que a gente tratou.
O que é a conformidade? Eu trouxe para vocês. É o estoicismo. Então, é entender que tudo o que acontece faz parte de uma ordem natural. Aham. A igreja não está tendo mais milagres. Pessoas paralíticas não voltam a andar. Pessoas cegas não voltam a ver. Surdo não ouve mais. Sim. É normal, Deus parou de agir. Não acontece mais na minha vida porque Deus quer que não aconteça, então não vou buscar para que aconteça. Eu não vou buscar dons espirituais, o dom de cura para curar aquela pessoa, porque Deus não quer que isso aconteça. É natural, a palavra fala que as coisas vão ficar ruins. Então eu não preciso fazer melhor da minha parte Ela tá conformada. para que possa melhorar. A pessoa pede a fé, né? Ela não age, ela não tem mais alegria, ela começa a se conformar. E a frase é: aceite o que não pode mudar, mude o que pode e saiba distinguir um do outro. É exatamente a frase dessa pessoa. Ela aceita o que não pode mudar. Ontem a gente teve vigília, né? Eu fiquei orando, falei, cara, na minha oração ali com Deus, a gente, hoje em dia a gente vê milagres, né? Pessoas ressuscitadas, perna crescendo, uma pessoa sendo curada, parece algo extraordinário. Só que eu fiquei orando, cara, eu falei, não, a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum, porque isso na vida de um cristão tem que ser normal. A gente ver milagres, ver pessoas ressuscitadas sendo curadas, isso na vida de um cristão tem que ser normal. Essas coisas parou de acontecer. Não. Pelo contrário, o mesmo Deus que fazia esses milagres antes é o mesmo Deus que faz hoje. Sim. Então, um cristão, ele não pode, ele tem que, sabe, ele tem que querer mudar essa situação. Aí a pessoa entra nesse conformismo, a fé dela baixa, Conformismo, quer falar. a fé dela baixa, a alegria se esvai, ela acha que as coisas do jeito que tá tranquilo, porque Tá. ela senta no banco da igreja, Tem de domingo, tô salvo, acho que tá acabou. tudo certo. Né? Fechou as portas, guardou o seu ouro e tá tudo tranquilo pra E vida quando dela. eu comecei a frequentar a igreja, né, eu lembro que no primeiro dia que eu aceitei Jesus, eu fiquei me questionando, será que é só isso? Uma pessoa que começa na caminhada, ela acredita que é só isso. O problema é uma pessoa que já está há muitos anos na caminhada achar que é só isso. É. Concordo, mas eu acho que o problema não é que a pessoa acha que é só isso. Que ela Ela decidiu que é. acredita que é só isso. Porque Verdade. muitas pessoas na casa do Senhor, elas já viram, já viveram, Aham. né? Acreditam na palavra que as coisas aconteceram, então elas sabem que pode acontecer as coisas de Deus na Sim. vida dela e na vida de outras pessoas, só que ela simplesmente decidiu, porque se a pessoa recebe o dom de cura, o que é que ela tem que fazer? Tá à procura? A pessoa não quer orar por cura pela vida das pessoas. Ela quer ficar no canto dela. Não sei se existe preguiça espiritual, como pode Eu acho ser. que por isso que Então, se ela recebe um dom de profecia, um dom de ensino, tem vezes pessoas que sabem ensinar, só que elas não querem ensinar porque, né, vim 1 hora, 2 horas antes do culto para poder fazer o ensino, que seja, Aham. não é, Sim. ela não quer, não é da vontade dela, então ela não quer fazer isso. Decidiu, né, dentro dela não fazer. Sim. O que faz um coração ficar endurecido? O pecado não confessado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não erreis. As más conversações corrompem os bons costumes. Cada vez que pecamos, algo em nosso coração morre. Estamos perdendo uma experiência divina em nossas vidas. O pecado pelo qual você se arrepende endurece o seu coração e você não percebe a voz de Deus. Então, quanto mais eu peco e eu não confesso, e aí, assim, eu sempre falo, os meus pecados, eu tenho pessoas que eu confesso os meus pecados. Eu confio, vou Aham. lá e conto o pecado que eu faço. Cada um tem aquele que você confessa. Tem pessoas que ainda não tem essa pessoa de confiança de ir lá confessar o pecado que Sim. ela fez. É importante, tem gente que fala, Deus já sabe o meu pecado, mas não consegue nem falar para Deus que cometeu Que aquilo. pecou. E Deus, ele deseja ouvir você confessando o que você fez. Sim. Né? Muitas vezes tem pessoas que vão até o tribunal de justiça, vai cometer algum crime, as pessoas viram que ele cometeu aquele crime, só que a pessoa ela tem coragem ainda de falar que ela é inocente Aham. perante aquilo. Então, tanto um homem deseja saber de você que você é culpado por aquilo, quanto mais o seu pai, para que ele possa te perdoar sobre aquilo, né? Aham. Que você cometeu. Então, confessar o pecado, acho que primeiramente reconhecer que você pecou é essencial. Reconhecer que você pecou, você vai pegar e falar assim: cometi um crime contra o Senhor, agora eu tenho que confessar para Ele isso. E aí você recebe o perdão, seu coração começa
a ter novamente o trabalho de virar um coração de carne, igual o O Senhor nos deu. problema também é que quando a pessoa peca porque ela quis, né? Vamos colocar um pecado que ela sabe que ela cometeu, porque tem aqueles que a gente não sabe. Mas é um pecado que ela sabe que ela cometeu, ela peca. Aí depois ela vai e pede perdão. Aí depois ela vai e peca de novo. Aí depois ela vai e pede perdão. Esse ato dela ficar pecando e pedindo perdão, ele entra numa normalidade na vida da pessoa. Iniquidade, né? Ou seja, aquilo vai chegar num nível que para ela já é normal. Não é mais um pecado. É iniquidade que a palavra fala, e já se torna normal. Então, uma pessoa, ela mata um assassino, mata uma vez. Aí, se eu não me engano, existe um homem, acho que ele morreu, Paulinho Matador. Primeiro ele mata o pai, depois ele mata outra pessoa, ele vai matando, vai matando. Aí quando ele chega na prisão, ele fica sozinho na prisão porque transformaram ele no monstro. E aí na cabeça dele, realmente ele era um monstro agora, porque as pessoas falavam que ele era um monstro. Aí quando ele vai pra prisão comum junto com os outros presidiários, aí as pessoas começam, os detentos lá começam a explicar pra ele, ó, não é assim que funciona. Se você matar aqui, você vai sofrer. Se você bater, você vai apanhar. Se você mentir, vai acontecer alguma coisa com você. Sim. Aí ele entende, pô, Tem uma consequência, né? tem uma consequência no negócio. Então, eu não sou exatamente isso que falaram pra mim, eu sou um monstro, eu tenho que me arrepender daquilo que eu tô fazendo. Aí ele para de fazer. Ele reconhece que, né, porque tinha se tornado algo normal, ele tava matando e não parava de matar. E algo pesado, estou dizendo, mas a gente pode ver, falar de pornografia. Mentira, esses pecadinhos, né? A pessoa começa a mentir por qualquer coisa, quando vai ver ela, aquela hora deu certo, aí começa a fazer de novo, fofoca. Então, vários tipos de coisa. Vai se tornando iniquidade e vai endurecendo o nosso coração. Ofensa. Apenas um coração imaturo fica ofendido. Devemos aprender a evitar a ofensa para não perdermos a voz de Deus, a presença do Senhor, aquilo que Ele tem para a nossa vida. O que é a ofensa? É que assim, é difícil da gente aprender. Ninguém quer apanhar e ficar quieto. É difícil. Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Só que com o tempo a gente vai entendendo que as pessoas são humanas, né? Elas erram e muitas vezes elas vão errar com você. Que você vai errar com elas. Exato. E a vida segue. Eu tava até conversando antes de começar. Existem situações que acontecem comigo e depois de um momento eu já tô tranquilo. Até porque eu sei que se eu não perdoar aquela pessoa, eu vou ficar com a culpa e Deus fala, se a gente não perdoar aquela pessoa, eu não vou ser perdoado. Então eu prefiro muito mais perdoar aquela pessoa do que eu não ser perdoado por Deus. Exatamente. Então quando a gente sabe, né? Eu já ensinei sobre a oração do Pai Nosso para as pessoas. Perdoa os nossos devedores, perdoa minhas dívidas como eu perdoo meus devedores. Então se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar. Né? Então tem os dois lados da moeda. Se eu oro dessa forma, eu tenho que querer, né, também fazer da mesma forma. Então é prática. Uma pessoa te ofendeu, vai lá e vira outro rosto para ela, conversa com ela, explica o seu ponto de vista e não deixa a ofensa corromper o seu coração. Sim. O problema não é você ficar bravo com aquela pessoa. O problema é você guardar aquilo no coração. Nunca mais liberar perdão, né? E pode ser que não seja na hora também. A pessoa te ofendeu, às vezes você não vai conseguir liberar perdão ali na hora para ela. Mas também não pode deixar isso percorrer aí muito tempo da sua vida, senão esse sentimento aí vai corroer a pessoa por dentro, né? Aí temos a rebelião, né? Então, pessoas que... Aqui já vem, né? Desobediência. A rebelião é seguida de desobediência. Você começa a desobedecer ordens, desobedecer coisas que são naturais, desobedecer o pai, desobedecer a mãe, desobedecer autoridades, até mesmo polícia, juiz, essas coisas. A gente pode estar falando também principalmente como é para a igreja, de pastores. Então o pastor pede para fazer alguma coisa, você vai lá e não faz essa coisa. Você está sendo desobediente, porque às vezes realmente Deus ele dá essa visão para que seja feito e a gente vai lá e faz ao contrário, ou não quer fazer. Então nós estamos desobedecendo, aqui fala sobre a desobediência à voz de Deus posteriormente. Então às vezes a voz de Deus ela é dada para o seu líder e aí você decide não fazer como o líder quer. E tá criando uma rebelião, aí junta outras pessoas também. Aí você acha que você só desobedeceu o líder, porque na verdade você está desobedecendo aquele que mandou o líder fazer. Exato. Deus. E aí você começa uma rebelião, porque você começa a falar com um, depois você começa a falar com o outro, aí quando vai ver você tá quase colocando o seu banco do lado de Satanás ali, que queria ficar do lado de Deus, trazendo outras pessoas pro seu lado. Então, é um grande problema.
endureceu o coração. Feridas, mágoas, dores. Um coração endurecido é sinal de um começo de morte espiritual. O primeiro sinal é um coração endurecido. Depois vem a indiferença com as coisas de Deus. Em seguida, a perda de consciência, né? A voz do Espírito em nós. A indiferença. A indiferença é sobre as coisas que a gente faz na casa do Senhor. Nós começamos a decidir o que nós vamos fazer ou deixamos de fazer. Não quero mais fazer isso daqui. Eu não vou mais participar de certa coisa, só vou ir para a igreja eu vou ficar de boa. Às vezes a pessoa já vem diferente pro reino. Não é as pessoas que já vieram, eu só quero estar ali. Porque ela só quer ser servida. Sincero, né? Porque a casa do Senhor, hoje em dia, tem pessoas que acham que virou um clube. Porque ser cristão parece que virou moda para algumas pessoas. É que o povo vai pra igreja, né? Fica lá postando um videozinho. Parece que é um... Me perdoem a palavra, mas parece que é uma balada, né? Muitas igrejas aí a pessoa vai, nada contra a igreja de parede preta, né? Que tem telão, nada contra isso. Mas parece que a pessoa só vai lá realmente para postar vídeo e ser uma influencer, vamos falar assim. Sim. E aí a pessoa ela acaba sendo indiferente ao reino, indiferente a pregar a palavra. Não tem esse desejo de pregar a palavra, indiferente a oração, a própria escritura, indiferente a jejum, indiferente a trabalhar na igreja, porque precisam de pessoas para trabalhar na casa do Senhor, sempre precisa. Agora o problema é que tem um monte de pessoa para ser servida e poucas pessoas para servir, porque algumas decidiram ser indiferente ao reino. E elas perdem a consciência da voz do Espírito, depois se começa a criar prazer pelo pecado. E por último, a negação de Cristo. Então, o prazer pelos desejos dela. Ela começou a gostar de pecar novamente, porque ela tinha deixado de gostar. Uhum. O Espírito Santo começou o trabalho nela, só que ela começou a abrir os olhos para as outras coisas e começou a desejar novamente aquilo que ela já desejava. Isso aos pouquinhos, né? Quando não acontece de uma hora para outra. Isso daí vai... É que nem a gente estava falando. A pessoa peca uma vez, depois ela pede perdão, depois ela vai pecando de novo. Isso daí é gradativo. Sim. A mesma forma a gente falou na última lição que o Espírito Santo tem um processo para trabalhar na nossa vida, e nós estamos no processo. O processo de degradação é da mesma forma. Você vai piorando até chegar no nível de negação a Cristo. Se eu não estiver enganado, é o que os fariseus faziam, se eu não me engano, chega a blasfêmia. Mas começa a negar as coisas que Cristo faz. Cristo não salva, Cristo não curou minha mãe, ele não é suficiente. Você começa a negar ele. O Senhor habita na vida daquele que tem um coração contrito. Quebrantamento é um mecanismo de Deus para nos livrar da independência, para ter comunhão conosco e liberar a vida do Espírito Santo em nós, eliminando o lixo. A santidade vem do próprio Deus. Ele é santo por excelência e nós somos santos por influência. De onde procede essa santidade? Do nosso relacionamento com Deus, sendo tocado pelo Espírito Santo. Então, como eu disse no início, Deus, o Espírito Santo, ele é a visita que quer fazer morada. Eu limpo a casa para que ele possa querer estar presente. Quando ele está presente, ele começa o processo de santidade em mim. Então, obviamente que é um trabalho conjunto. Ele está trabalhando a santidade em mim. Enquanto ele trabalha a santidade dentro de mim, me ajudando a manter limpo, eu fecho os olhos para as coisas que vão corromper os meus olhos. Eu fecho a boca para as coisas que vão corromper dentro de mim. Eu fecho meus ouvidos para aquelas coisas que vão entrar no meu ouvido e vão me atrapalhar. Então é um trabalho que eu e o Espírito Santo estamos fazendo em conjunto. Senão, esquece, não vai dar certo. E não deixar bem claro aqui, porque tem pessoas que às vezes confundem. Não é negar a eficácia do Espírito Santo. Com certeza, se o Espírito Santo quisesse falar assim, Fábio, agora você é santo, eu vou levar você para o céu, ele iria lá e fazia. Só que é um processo... É muito fácil, né? Vamos dizer assim. É fácil. E tem gente que quer que seja assim. Exatamente. Tem gente que quer pagar o preço para... Só que o processo ele tem que ser trabalhado junto. Deus ele quer ver eu e você tendo vontade de melhorar. Não simplesmente sendo forçados a melhorar. Não. Sendo forçados por ele. Você vai ser bom e pronto, acabou. Não.
eu quero ser bom como Deus é bom. Eu quero ter um coração bom. Eu quero olhar para as pessoas com os olhos bons. Eu não quero olhar para as pessoas com olhos desejando aquela pessoa. Eu não quero ter interesse em outras pessoas, tanto financeiramente, ou quanto aquela pessoa pode me oferecer. Não. Sim. Eu quero olhar para aquela pessoa porque eu quero pregar para ela que aquela pessoa tem que ser salva em Cristo Jesus. Eu quero ajudar as outras pessoas. Não tem interesse naquela pessoa, que aquela pessoa pode me oferecer. Aí é isso que Deus quer ensinar para mim e para você. Como ter um coração puro? Na vida cristã, precisamos nos manter purificados. Estamos no mundo e existem coisas contaminadas ao nosso redor. Deus não quer contaminação em nossa vida e quer nos levar a um nível de pureza que nunca alcançaremos antes. A gente vai encontrar em Êxodo, né? Tem um momento que Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus, né? E aí Deus fala assim para ele: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Beleza. A gente pode entender ali que é o local, obviamente é o local. Moisés estava com uma sandália no pé e Deus está falando: tira a sandália do seu pé. Só que a gente entende hoje em dia que Deus habita em nós. Sim. Certo? E muitas vezes, o que acontece? Nós trabalhamos, nós convivemos com outras pessoas, nós estamos em sociedade, nós assistimos coisas que às vezes não agradam a Deus, nós ouvimos coisas de pessoas e coisas que nós queremos às vezes que não agradam a Deus. E quando ouvimos, nós queremos levar para dentro. Permitimos entrar para dentro. E eu levo essa frase também tanto para o local santo que é aqui dentro, onde o Espírito Santo mora. Deus olhando para mim falando assim: tira as sandálias. Aquilo que você ouviu lá fora, não deixa entrar aqui dentro. Aquilo que você olhou, né? Porque às vezes a pessoa faz academia e ela olha coisa indevida. Às vezes ela tá assistindo um filme que acaba, a pessoa tem um problema, acaba sendo um gatilho. Às vezes ela briga com alguém e aquilo a pessoa já é irada, né? Às vezes ela tá sendo trabalhada para perder aquela ira e ela vai lá e deixa entrar no coração dela. O próprio trânsito, né? Imagina, você tá sendo ali trabalhada e acontece alguma coisa no trânsito e aí aquele negócio que você nunca falou, faz os 2 anos que você não fala um palavrão, você acaba soltando. Aí Deus tá dizendo: tira a sandália do seu pé, não deixa entrar aqui dentro. Não esquece, tira, porque o local aqui dentro onde eu estou trabalhando, ele é santo, ele é purificado, eu estou trabalhando aqui dentro. Sim. Não deixa entrar, porque quando você barra na porta, né, você não deixa entrar, você não deixa mofar ali dentro. É igual frutas, seja com fruta, às vezes tem uma fruta podre, o resto tá tudo bom. Ela contamina os outros. Se estiver perto, vai dar errado. É tempo de proceder bem, de se confirmar com a palavra e não se submeter aos caprichos do diabo. Enquanto o mundo está relativizando, nós precisamos cumprir à risca a vontade de Deus. E isso só é possível se colocarmos o nosso coração naquilo que Ele ama. A Bíblia afirma que Deus quer participemos da santidade dele. Sabe por que Daniel conseguiu ser diferente em sua geração? Porque decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Então foi o que a gente acabou de dizer. Deus não quer fazer o trabalho e acabou. Ele quer que eu e você participemos. E é fato isso, a gente percebe lá em Gênesis. Ele cria as plantas e fala: agora, a partir de agora, vocês plantas vão fazer o restante. Cria o mar cria os peixes, cria o céu e vem as aves. E assim por diante. Ele não... E tudo já estava pronto. Ele criou e as coisas elas foram trabalhando junto com ele para que elas fossem constituídas uma após a outra. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo e Ele nos concedeu. Romanos 5:5. Na nova aliança, o Espírito Santo opera a transformação de um coração de pedra em um coração de carne, enquanto o diabo reverte esse processo, tornando o coração originalmente sensível e amoroso em algo insensível, endurecido novamente. Existem áreas de nossas vidas que precisam de arrependimento e mudança. Às vezes, a gente está bem, mas tem uma gaveta em nossas vidas que precisa de ajustes. Ele está dizendo: sede santos para todos, sem exceção. Ainda temos nichos e Deus quer que renovamos isso. Tem muita gente que não está ouvindo a voz do Pai, porque tem iniquidades em sua vida. Mas se decidirmos ouvi-la, então virá um rio purificador, que vai lavar as intenções de cada coração. A santidade vem dele.
o Espírito Santo purifica e remove o que precisa ser removido. Então, o texto fala, nós temos coisas no nosso coração. Eu tenho problemas que precisam ser resolvidos. Glória a Deus, né, que tem as lições que eu com certeza eu aprendo toda vez. Ninguém é perfeito, né? Exato. Com certeza eu aprendo sempre que eu leio. Então, toda vez que eu leio algo que vai falar, eu já olho, né, pra mim e falo assim, pô, tem um problema ali que eu preciso continuar tratando. Eu não sei quem falou isso, mas não sei se foi você, se foi alguma lição, se foi alguém que eu ouvi. Quanto mais próximo de Jesus a gente chegar, mais ele vai nos revelar. Eu falei na edição passada. Foi você, né? Mais podre ele vai mostrar que a gente é. Exato. E aí eu falei que, obviamente, né, eu disse exatamente assim, obviamente que eu gosto de estudar. Mas cada vez mais que eu estudo, mais imperfeição aparece em mim. Porque quanto mais eu quero conhecer a Deus, mais parece que eu sou sujo. Agora imagina, eu sou bem leigo, né? Estou terminando o bacharel agora, tenho um curso básico de teologia. Agora imagina os caras que sabem. Imagina Paulo, que é criador da teologia ali, todos os ensinos bíblicos que a gente tem. Se você for parar pra pensar. Imagina como que ele olhava. Ele se via imundo perto de Jesus. Paulo, os grandes escritores teológicos, então sempre que eles se aprofundavam mais eles viam sujeira. Então, não é porque a gente está aqui falando que, nossa, a gente acha que é alguma coisa. Não, são os piores. Os piores que tem. Só que estamos inclinados a querer, né, a mudança do Espírito Santo em nossa vida. Humildade, gratidão, fé, amor e perdão. Muitas promessas bíblicas de proteção da parte de Deus têm um caráter exterior, mas quando ele fala sobre o nosso interior, fala que isso é um dever nosso. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede das fontes da vida. Deixando claro novamente, quem guarda o nosso coração é a gente. A gente não pede para outras pessoas cuidar do nosso coração. A gente vai lá, cuida, para que as coisas ruins não entrem. A gente não tem uma babá. Nós que vamos guardar ele. Então, se é um dever meu, eu preciso colocar guardiões que protegerão o meu coração para que o diabo não venha maculá-lo ou endurecê-lo. Esses guardiões são a humildade, a gratidão, a fé, o amor e o perdão. Quando a gente começa a praticar tudo isso daqui, fica tudo bem mais fácil. Guardar o coração é preservá-lo para as influências corretas, guardando-o para ouvir a voz de Deus e os direcionamentos que Ele tem para a nossa vida. Determine-se a ter um coração forte e convicto no Senhor. Mesmo se alguém não andar em amor com você, decida ter um coração limpo e ande em amor. Se alguém for desleal conosco, isso não nos dá o direito de abrir a mão do caráter de Cristo para ofender essa pessoa. Não dá. É uma determinação nossa estarmos limpos de coração. Então é uma decisão. Então, como a gente disse, se a pessoa te ofende, você não precisa ofender ela de volta. Aliás, é muito mais fácil se a pessoa não for cristã, ela se converter ao Senhor, vendo a sua atitude, do que uma atitude ao contrário. Né? É igual, obviamente, né, a gente sempre tem que defender o Evangelho. Defender o Evangelho a gente defende com palavras. A gente já viu muitos cristãos apanhando na rua quando estão pregando a palavra. E as pessoas, muitas vezes quem vê esses vídeos se convertem por causa disso. Só que, provavelmente, eu nunca vi. Deve ter pessoas que saem no soco por causa do evangelho. São essas pessoas que perdem a oportunidade de pregar a palavra. São essas pessoas que perdem a oportunidade de pregar para um parente. Sim. Porque vê que você é estressado, vê que você não tem amor, que você não é humilde, que você não tem nem fé. Então, tipo, pra que eu quero servir esse Deus que nem você tá servindo direito? Olha a vida desse cara e ele se diz crente. Eu vivo a mesma coisa, eu preciso ficar fora. Exatamente. Por toda a história da Bíblia, percebemos que Deus sempre valorizou o coração. Salomão era um rei que tinha espírito de sabedoria, frutos visíveis e experiências gloriosas com Deus. E mesmo após tudo isso, ele desviou o seu coração. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviará o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecerá. Acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 e 10.
Não acordamos decidindo estar com raiva de alguém. De forma alguma. Ninguém acorda. Eu creio que ninguém acorda dessa forma. Mas à medida que damos ouvido às mentiras que o diabo lança, nutrimos um coração de amargura. Então, cada vez que a gente dá ouvido, e às vezes ele fala diabo aqui, às vezes são pessoas. É, São pessoas. Então, toda vez que a gente vem para a igreja, a gente começa a dar ouvido para outras pessoas que estão aqui somente para, encher banco, né? Esquentar banco, vamos dizer assim. às vezes, esculambar a obra, vou usar a palavra, a gente acaba caindo. Porque estamos dando É. ouvido para coisas erradas. E às vezes a gente dá os nossos ouvidos achando que vai ser alguma coisa boa dali, mas não sai. E quando Sim. vai ver, a gente já se enroscou tudo. E aí vai enchendo, 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 e você vai acabar que concordando com essa pessoa também. Exato. Para vermos Deus em todas as áreas da nossa vida, precisamos manter limpo o nosso coração. A manifestação do Espírito é dada a cada um como proveito. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Mas ele se manifesta àqueles que o buscam e solicitam a sua ajuda. Deus pretende te guiar, te consolar e te curar pelo Espírito. O Espírito Santo é a provisão de Deus. Todos têm acesso, todos podem participar. Não podemos ser omissos às coisas que o Senhor conquistou ao nosso favor. As pessoas vão te ver como influência no lugar onde Deus te levantou se você permitir que os planos dele se cumpram na sua vida. Cuidado com a neutralidade. Neutralidade é algo que nos leva a permanecer passivos e acomodados. O espírito vê esse ato de neutralidade como algo repugnante. Então, ser neutro, ser passivo, não atacar a porta do inferno, né? Que está dizendo a porta do inferno. Ser morno, né? Vai falar o texto logo seguido. Vai falar? Logo seguido. E é atacar a porta do inferno. A palavra fala que a porta do inferno ela não vai prevalecer contra a igreja. Nem a porta da igreja que fica fechada com medo das pessoas que vão entrar. Algumas parecem, né? Fecha a porta e fala assim, meu Deus do céu, tomara que não entre o miserável filmando as coisas que está dentro da igreja aqui, não atrapalhar. Não, é a igreja que vai lá e vai atormentar o inferno, que vai tirar as pessoas de lá, que vai saquear o inferno. Só que tem gente que ficou neutra. E falou assim, meu, não quero guerra com ninguém, não quero guerra nem com Satanás, eu quero ficar na minha, já aceitei a Cristo e pronto, acabou. E aí em Apocalipse 3,16 fala, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Simples. Não serve pra nada. Você tomar um banho de água quente, né, ele cura o seu corpo. Tipo, que nem eu faço academia, se eu tomar banho de água quente vai dar errado. Porque que nem, quanto mais eu treino, mais o músculo abre, ele machuca o músculo para ele atrofiar. Sim. Hipertrofiar. Então, quando eu tomo banho quente, o músculo fecha de novo, daí vai diminuir. Serve para curar machucado, essas coisas. Água gelada serve para você beber, serve para saciar a sede, serve para deixar a gente... Coisa boa. Água morna serve para quê? Já bebeu água morna? Tem como. É horrível, cara. Possível. Se nem Deus bebe, imagina nós que é o humano. Então, se você é morno, por enquanto, você não serve para nada. Vai ser vomitado. Essa neutralidade pode te afastar do que Deus quer fazer com você e através de você. O que Deus entregou a você foi para gerar em seu interior ousadia e intrepidez. Às vezes a gente se acostuma com a unção coletiva, mas essa unção não substitui a comunhão individual com Ele. Utilize desse recurso a presença. Uma das evidências do batismo do Espírito Santo é a sujeição da língua ao Espírito. Quando você se sujeita a orar em línguas, os medos se sujeitam ao Espírito. 3. Um coração ensinável. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos 90, 12. Desde quando entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, ajustes começam a ser feitos para que os nossos corações estejam alinhados àquilo que o Pai deseja para nós. Então, já viu aquela oração, Pai, como que eu faço, né? Eu já fiz a oração, como que eu faço para estar ao seu lado, para estar na tua presença, para ir para o céu? Obviamente que a gente tem que crer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E talvez o Senhor fale para você como que você faz, né?
Mas a própria palavra aqui já fala, e a gente aprende na teologia, que existe um processo que nós passamos que é o processo da santificação. A gente começa do zero. A gente é do zero, a gente não é nada santo. Terrível. Passa um ano, você já está diferente do que o ano passado. Sim. 2 anos, 3 anos, 4 anos, já está muito diferente de quando você era. Igual eu falo hoje, eu estou 8 anos no. 8 anos. Eu faço 8 anos desse mês porque eu sou cristão. Há 8 anos atrás, então eu bebia, fumava, fazia coisas que bem perto do que eu faço hoje. Hoje eu sinto cheio de álcool, eu passo mal. Estou bem longe disso. O Espírito Santo trabalhou dentro de mim. Sim. Então, sim, eu quero saber o que Deus deseja de mim. Só que o que Deus deseja de mim, Ele já está fazendo na minha vida. É gradual. Até chegar um momento que Ele vai vir, Ele vai me deixar exatamente do desejo, do jeito que Ele quer. É um processo que... Então, a palavra fala para a gente ser santo, né? E fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sim. Graças a Deus que a santificação vem da parte dele, porque se viesse da gente, nós não conseguiríamos Não ia conseguir. fazer. Então, né, estar em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que isso também só é possível se a pessoa se deixar ser ensinada, né? Com certeza. Se é como você falou no começo, se ela decidir que não quer, nada vai mudar. Aí já é. Retornando a dizer que, né, tem gente que acha que o Espírito Santo força, ele não vai te forçar. É possível sim a gente interromper o processo do trabalho dele, mesmo o Espírito Santo sendo bem mais forte do que a gente. Ele vai, obviamente, você vai insistir em não querer, ele vai insistir por alguns momentos em querer falar pra você, não faz assim, vem comigo. Aí você vai insistir, e ele vai do outro lado, até um cabo de guerra. Até muito que eu falo assim, eu não vou participar desse cabo de guerra. Ele solta a corda e deixa você viver como você Que quer. nem, muita gente fala que se chega um cara armado, aponta a arma pra você e fala, ou você nega Jesus ou você morre. A pessoa fala, eu vou negar Jesus, perdão. Eu vou morrer. Eu não vou negar Jesus. Então, ela acha que é mais fácil aceitar Jesus ali na hora, não negar Jesus e morrer, do que negar o pecado todos os dias. Porque, assim, é muito mais difícil você negar o pecado todos os dias do que você simplesmente aceitar Jesus ali só porque o cara tá apontando uma arma pra você e se você falar não, ele vai te matar. Aquilo dali é um momento. Sim. Vai ser 30 segundos. Agora, imagina você negar a sua carne, negar o pecado todos os dias. É muito mais difícil. Sim, com certeza. Não permita que o tempo ou pensamentos errados corrompam seu coração, mas faça com que ele permaneça sempre guardado na palavra. Se encha a cada dia da palavra. Seja a diferença deste mundo. Fomos livres do pecado e da morte. Estamos dia a dia sendo salvos de nós mesmos e seremos salvos na volta de Jesus para ir aos céus. Então vamos ser salvos. Graças a Deus porque Deus mandou o seu Filho. Graças a Jesus porque ele não desistiu da missão de ir para a cruz e ressuscitar e salvar a gente. E graças a Deus, e eu tenho certeza que os nossos antepassados antes de Cristo têm inveja da gente, porque o próprio Deus mora dentro da gente, Espírito Santo, e nos faz lembrar, dia após dia, da palavra, nos faz lembrar do que Jesus Cristo fez e nos mostra o caminho certo para que a gente não venha a cair. Sim. Então, vamos ser salvos por causa da ação dos três a todo momento. Em todo esse processo, precisamos manter um coração ensinável para aprender de Deus. Quando temos um coração com a intenção certa, perseveramos. Característica de um coração ensinável. Existem algumas características de um coração que está guardado e protegido pelo Senhor. Primeiro, ele é fácil de arrependimento. É um coração ajustável. Uma pessoa que se arrepende fácil. Se não me engano, Davi, ele era assim. Sim. Davi, ele pecava, com certeza, e Até muito. porque ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, né? Então, e muito. Só que ele se arrependia rápido. Essa é a diferença. Acho que é por isso que ele tem esse título. Sim. Ele sentia ali a dor do coração de Deus mesmo, que Deus estava ali sentindo por ele por causa do pecado. Então ele ia lá e ele se arrependia. Ele não ficava segurando ali o pecado, ele logo já se arrependia daquilo. Então tinha um coração ajustável, ele conseguia, fiz isso aqui, já não vou fazer mais.
Arrependimento é uma mudança de direção. Não permaneça no erro. Seja rápido em se arrepender e não fique preso a essas coisas. Uma segunda característica de um coração ensinável é que ele é corrigido com facilidade. A pessoa ela consegue receber repreensão de alguém que tem mais maturidade. Ela permite que aquela pessoa ela possa corrigi-la sobre aquele erro que ela fez. Tem pessoa que não é assim, né? A gente conhece pessoas que não são assim. E quando a gente vai Sim. corrigir, acabou o mundo, Acabou a amizade. né? Não pode falar com ela, porque senão dá errado. Estamos inseridos num ambiente seguro, rodeados por mentores e pais espirituais que enxergam coisas além de nós, para nos ajudarem e orientarem. Dizem por aí que quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado. Deus nos deu também pessoas que estão habilitadas para nos corrigir e ensinar, e você precisa se manter aberto a aprender se quiser ser bem-sucedido. Então, se nós queremos ir longe com Deus, é necessário deixar que pessoas nos ensinem, Coração ensinado. né? Permitir que as pessoas possam nos modelar diante da palavra. Eu não sou. E aproveitando, se você está assistindo esse vídeo, você é uma das pessoas que tem o coração que deseja ser ensinado. Porque se você está assistindo esse vídeo, você quer aprender mais sobre isso. Com certeza. Tem interesse, você está vendo, está querendo ser ensinável, permitindo que com que a gente está dizendo possa entrar no seu coração. Aham. E a conclusão? Certamente você tem uma área para ser corrigida. Eu tenho, você tem, Sim. quem está vendo tem. Não perca a oportunidade, seja longânimo ao receber críticas, seja amável no trato e se submeta. É uma coisa que a gente tem que entender, a gente sempre fala sobre o julgamento, né? Vou julgar aquilo que a pessoa tá fazendo. Você não vê atrás, você quer ver o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no Aham. seu, e assim por diante. É lícito, né? A gente fala julgamento, mas às vezes a gente fala errado. Quando alguém comete um ato errado, outras pessoas podem ajudar aquela pessoa. Pode chegar, irmão, você está cometendo tal ato, tá errado. Aquela pessoa às vezes fica brava e fala assim, mas você faz tal coisa, que não sei o quê. Todo mundo comete um pecado. Mas tem gente, igual, eu sou livre hoje do álcool, eu sou livre das drogas. Se eu for falar para uma pessoa que o que ela está fazendo é errado, eu posso falar porque eu sou livre. Sim. Eu fumava narguilé praticamente quase todo dia. Hoje eu não fumo, nunca mais fumei, faz muitos anos que eu não fumo. Você conhecer um cristão que usa, Exatamente. Ou se não, uma pessoa que não é cristã também, eu posso repreender ela, porque eu não faço. Agora, se eu fizesse, aí ia ficar feio. então, exato. Então, as pessoas elas podem sim falar o que você está fazendo de errado para te ajudar, né? Se for falar para não ajudar, também não serve de nada. Sim. Você está fazendo isso de errado, beleza, virou as costas, pronto, acabou, não serve de nada. É a Aham. mesma coisa de um profeta vir dar a profetada que Deus mandou ele falar, ele vira as costas. Não, Deus não faz isso. Deus Uhum. fala o que está fazendo de errado, o que Israel está fazendo de errado e traz a solução. Pessoas. Se não tiver solução, não serve de nada. Então, sim, você pode ouvir pessoas que também cometem pecados. Todos nós cometemos. Você tem que abrir o coração para que você possa ser corrigido. Tem que ser submisso, né? Se submeta E a ser julgar a atitude da pessoa, não a própria não a pessoa. pessoa. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor e Salvador, é digno de que apresentemos um coração sincero diante dele. Só assim teremos o nosso coração alinhado nele, alinhado ao dele. Então, você pode falar para mim, eu posso falar para o Josiel pode falar para mim as coisas que ele faz ou deixa de fazer. O único que sabe que eu faço ou deixo de fazer corretamente é Deus, né? Então, eu só vou ter o coração alinhado a Ele, como Davi também tinha, quando eu começar a contar, começar a confessar, a me submeter a Ele, contando as verdades. Deus não quer que eu chegue nele e fale, grandiosíssimo Deus, poderoso, os céus e a terra. Ele quer saber o que está dentro do meu coração de Sim. verdade. Ele sabe, mas ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Então, que a gente possa estar alinhado, a gente possa alinhar as verdades da nossa vida ao nosso Senhor. E aí, como diz a lição, o meu coração ao dele. Terminou. Perfeito.
Vou pedir para vocês compartilharem, curtirem, que vocês vão nos ajudar muito na continuação do nosso trabalho, para que a gente continue pregando o Evangelho no ensino, que ele é muito importante. Não adianta a gente somente vir aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e não aprender o que exatamente ele fez, o que Deus tem feito na Terra e como o Espírito Santo trabalha. Então, peço essa ajuda para. E também aproveitar, se você assistiu até aqui, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí. Se você tiver alguma sugestão também, né, de um vídeo, putz, tem um determinado assunto aí que eu tenho dificuldade, eu busco, mas não consigo aprender. Deixa aí que a gente vai ver, né, vai estudar na medida do possível. Sim. Ele é teólogo, ele sabe muita coisa, tem o nosso pastor aqui também, a gente vai estudar para te ensinar. E também para encerrar, que você possa ficar curioso na próxima lição, que seria Mergulhados no Espírito. Então deixo você aí curioso para a próxima lição. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais.